Olá, amigos que acompanham a TV Restinga, um grande abraço a todos vocês que estão aí ligadinhos no nosso canal, onde a gente então debate, onde a gente traz as coisas importantes da nossa comunidade e onde a gente vem lutando aí diariamente, pelas melhorias do nosso bairro. E no próximo domingo, dia 30, nós temos um compromisso muito importante. Todos nós vamos escolher aí o nosso próximo prefeito da capital, que vai governar aí Porto Alegre pelos próximos 4 anos. E que isso também vai influenciar diretamente, na nossa comunidade. Na nossa comunidade, que tem mais de 100 mil moradores aí, um dos bairros mais populosos, se não o mais populoso da capital, uma verdadeira cidade dentro da nossa cidade, que é Porto Alegre. E para debater então sobre essa perspectiva para os próximos 4 anos, tanto na nossa cidade como na nossa comunidade, a gente está aqui hoje, conversando com o vice-prefeito da capital, candidato a prefeito pelo PMDB, Sebastião Melo. Olá, candidato, tudo bem? Obrigado por ter aceito esse convite e estar aqui conosco conversando, para todos que acompanham a TV Restinga. Tudo bem, Marcelo? Se me permite, é o seguinte, eu sou candidato de uma coligação Abraçando Porto Alegre, que envolve um conjunto de propostas e partidos, então também o PDT, que é vice, ou seja, não é uma candidatura só do PMDB, mas é uma candidatura especialmente da cidade. Ok. Quero só deixar aqui um registro, esse mesmo convite que nós fizemos para o candidato Sebastião Melo, nós também fizemos, para o candidato Nelson Marquesan, do PSDB, que também concorre agora no segundo turno. Porém, depois de muitos contatos, tentativas, ligações, enfim, nós recebemos a informação hoje, através da assessoria de comunicação do candidato, que não houve, eles não encontraram um espaço na agenda para poder nos receber. E particularmente eu acho lamentável essa situação em função de que o candidato Marquesan esteve na nossa comunidade fazendo campanha, pedindo votos, gravando programas e no momento de sentar conosco, com a comunidade para conversar, porque antes de sermos um canal de comunicação, nós também somos moradores da Restinga, então e a gente vem lutando diariamente pelas melhorias do nosso bairro. Então, acho que o candidato não ter conseguido 30 minutos na agenda dele para conversar conosco, fico só imaginando depois, se eleito, como vai ser a receptividade da nossa comunidade na prefeitura. Mas então, deixado esse recado, quero aqui entrar, candidato Melo, antes de entrar nas pautas mais específicas sobre a nossa comunidade, queria trazer 2 questões mais em âmbito geral, tá? A tua candidatura tens sofrido assim bastante críticas em função de seres vice-prefeito da cidade, está com o prefeito Fortunati durante esses anos todos. E muitos avanços nós tivemos, mas também muitas coisas precisam avançar, muitas coisas acabaram não avançando em algumas áreas, e foste então criticado e vem tendo essa cobrança, tanto dos candidatos opositores agora no segundo turno, como também da sociedade no modo geral, e também nós, que a gente vem diariamente falando sobre as questões da Restinga. E a minha primeira pergunta é, por que nós devemos acreditar ou devemos dar um voto de confiança de que aquilo que não foi feito durante esses anos em que participaste junto como vice-prefeito, por que as coisas agora vão andar? Por que a comunidade da Restinga, por que Porto Alegre pode acreditar? Como é que é a sua autoavaliação como vice-prefeito e agora candidato a prefeito da capital? Olha, Marcelo, muito oportuna a tua pergunta. E primeiro dizer que reconhecer na TV Restinga um papel de avanços importantes de comunicação, de demandas daquela região. Então, sabe que sempre que pude, em momentos assim, por exemplo, como a questão lá do Senai, que foi entre tantas demandas da região, acho que a TV Restinga teve um papel fundamental e balizador. Bom, é importante dizer o seguinte, primeiro, que nós somos 2 candidaturas do governo. A diferença é que eu assumo o governo e o meu concorrente não assume o governo, porque ele ficou 11 anos no governo e agora se diz de oposição. E os partidos que apoiam ele, o PTB não está no governo, o PP não está no governo, o PP não coordena a FASC, o DEP, a acessibilidade, o PTB não tem o DEMAB, não tem a SBIC, não tem mais 3 secretarias? Claro que sim. Então tem um falso dilema, Aliás, esta eleição repete aquilo que
o marketing, desde que Roma é Roma, tem acontecido uma inverdade dito tantas vezes, torna uma verdade. Então, o meu concorrente se coloca como candidato de oposição, que a oposição não é. As razões para acreditar na nossa caminhada, na nossa campanha, na nossa proposta. Uma cidade, Marcelo, sempre vai ser deficitária. Sabe por quê, Marcelo? Márcio, Desculpa, sim. Sabe por quê, Márcio? Porque é o seguinte, o sistema tributário brasileiro e político concentra em Brasília poder político e econômico. Então vamos imaginar que toda a riqueza que Restinga, Cantagalo, Ponta Grossa, Belém Novo, Belém Velho, vamos vir de lá para cá, Ipanema e Porto Alegre, ela vai de jato para Brasília. E depois os recursos são filtrados lá e dizem, agora vamos mandar um pouquinho para vocês. Então as demandas são muito maiores, de que, evidentemente, os recursos. Até porque o Brasil, em 1960, tinha 35% morava na cidade, 65% morava na zona rural. Hoje é uma inversão, 86% moram nas áreas urbanas e apenas 14% vivem nas zonas rurais. Ou seja, tu teve um crescimento desordenado, então tu pega ali o Barro Vermelho, tu pega a Pitinga, tu pega todas aquelas regiões, são um crescimento desordenado. É uma cidade informal, mas a cidade informal precisa de saúde, precisa de água, precisa de esgoto, precisa de inclusão social, precisa de assistência social. Então, os nossos governos, Fogaça, e eu vou falar da Restinga, por exemplo, o Parque Industrial, cá para nós, era uma tapera, quando o Fogaça assumiu o governo. Acho que teve coisas importantes que aconteceram. O Hospital da Restinga é sonhado há 30 anos. Desde o meu primeiro mandato, que ainda se operava a Ubra lá, não era um ida e ventos. É uma conquista da Restinga. As lotações da Restinga é uma conquista de 15, 20 anos. Agora, tem pendências. Por exemplo, a duplicação do Edgar Pires de Castro. Eu quero dizer para a Restinga que eu tenho um compromisso. Se eu tiver que tirar 2 projetos do papel da Zona Sul, é Vicente Monteja e Edgar Pires de Castro. Edgar estava já numa das Edgar pautas, né, para a gente, inclusive, Porque falar. esta via é uma via de acesso que liga Ipanema a Restinga. E para onde é que cresce mais a cidade? O bairro que mais cresceu em Porto Alegre nos últimos tempos chama-se Ípica. E eu pretendo, se for prefeito, sempre discutindo, viu, Márcio? Eu não sou de fazer nada autoritariamente. Eu quero discutir as ocupações que tem na Restinga, não tenho intenção de tirar ninguém, mas temos que discutir. Tem demandas do OP que às vezes pode estar na área das pessoas que estão ocupadas. Essas pautas, né, elas entram um pouco mais adentro, até de algumas questões. Então, assim, né? Só para finalizar, então, eu entendo que nós tivemos muitos avanços sociais, culturais, educacionais, de infraestrutura. Bom, e a nossa candidatura, primeiro, ela preserva essas conquistas e ela quer fazer mais avanço e mais mudança na cidade. Então são as razões pelas quais nós nos colocamos com uma candidatura de mudanças e ao mesmo tempo de continuidade. Ainda seguindo nesse plano um pouco mais macro, né, nós temos uma situação dentro da prefeitura, né, que a gente vem sabendo que as finanças não estão muito boas. Inclusive nós tivemos algumas, tanto demandas do orçamento participativo como emendas parlamentares, né, que foram votadas, aprovadas, mas acabaram não saindo, como a emenda da Semana da Restinga, que nós conversamos lá no CTG, né, que foi aprovada na Câmara de Vereadores, mas não havia essa receita. Somado a isso, nós temos uma situação no Estado, né, que realmente está bem crítica, salários parcelados, enfim, a gente sabe que está uma situação complicada. E a nível nacional nós temos a questão agora, né, foi aprovada em segundo turno ontem, a PEC 241, indo para o Senado, que vai aí congelar ou restringir, enfim, os investimentos durante um longo tempo. E aí a pergunta para ti é a seguinte: dentro desse cenário, né, municipal, estadual e federal, né, onde o prefeito depende de muitos recursos, né, tanto do Estado como da União, para a saúde, para a educação, para a área social, moradia,
como governar Porto Alegre nos próximos 4 anos, como garantir esses investimentos, né, tanto para a capital como para as comunidades, diante desse cenário financeiro aí que não está tão bom. Márcio, primeiro dizer o seguinte, uma cidade, na minha avaliação, ela sempre pode melhorar independente dos recursos públicos. Então, pobre daquele gestor que fica adstrito só aos recursos públicos. As parcerias são muito importantes. Agora, o Brasil está quebrado do ponto de vista das finanças públicas. E os orçamentos dos municípios em geral, Porto Alegre, né, talvez até tenha um pouquinho de recursos próprios maior do que a média, dos 6 bilhões e meio que é o orçamento da prefeitura, apenas 28% advém de IPTU, ITBI e também taxas, né, ISS. São esses 4 tributos que abastecem 28%. O restante, tudo depende do quê? Do dinheiro que vai e do dinheiro que volta. Nós temos aqui o SUS, nós temos aqui o Fundo de Participação do Município, nós temos aqui o Fundeb, nós temos várias outras coisas que são dinheiros carimbados, né? E nós temos do Estado, especialmente o ICMS, que parte da economia vem da produção aqui, da circulação de mercadoria, 25% vem para nós, e a frota de carro, que você paga IPVA, todos nós pagamos, parte desse recurso também vem para nós. Então as finanças de Porto Alegre estão exatamente como estão as finanças de todas as prefeituras, com dificuldades. Agora eu preciso te dizer, Márcio, o seguinte, a prefeitura está pagando em dia os salários, a prefeitura mantém os serviços regulares funcionando. O que é serviço? É a poda de árvore, é o tapa-buraco, é o lixo, é a assistência social, é a questão das creches comunitárias que nós temos que repassar todo mês o dinheiro para pagar, né? Os professores, a comida das creches, são 224 convênios. E terceiro, a cidade tem uma coisa que hoje raramente tu tem numa cidade brasileira, que é obras. Então Porto Alegre está dando conta do recado com muita dificuldade. Então o próximo prefeito, seja eu ou concorrente, vai encontrar pedreira. E eu já tenho muita clareza que se for prefeito, eu vou cortar muito da atividade meio da prefeitura. O que é atividade meio? É cortar secretaria, é cortar CC, é cortar papel, é cortar, enfim, aquilo que você não dá conta, né? Senão nós não vamos dar conta do recado. Então, isso eu tenho clareza. Agora, essas dificuldades, elas são de todas as prefeituras e são da nossa também, é da nossa também. Agora, aonde é que nós podemos ampliar os nossos investimentos? A prefeitura é que nem tu, que nem eu tenho um limite de crédito do meu cartão, tu também tem. Eu tenho um limite para gastar, né? Se eu gastar mais do que o limite, vai lá dizer, não pode comprar. Então a prefeitura tem uma boa capacidade de endividamento e ela pode buscar empréstimo desde que ela não esteja no vermelho. Por exemplo, nas últimas semanas, faz 2 meses atrás, nós assinamos um contrato com a Confederação Andina de Fomento de 92 milhões de dólares, onde nós estamos fazendo a Orla 1, que é do gasômetro até as Cuias, aquela obra que vocês têm visto ali, vai revitalizar aquela região. Nós vamos reformar a usina do gasômetro e 300 milhões desse dinheiro vai para trocar asfalto, um asfalto que está muito usado, muito antigo na cidade, nas principais vias arteriais. Então eu diria o seguinte, se for prefeito, nós temos um banco de projeto. Exemplo, Edgar Pires de Castro, está pronto o projeto. A Vicente Monteja falta fazer o projeto ainda da trincheira da travessa da Nonoai com a Campos Velho. Então o prefeito tem que ter um banco de projeto poderoso, ele tem que ter articulação nacional e internacional e buscar recursos, porque se nós for depender dos recursos públicos nos próximos anos, eu diria o seguinte, a administração vai ser mesmíssima. Então tem dificuldades, mas eu diria o seguinte, e tem que buscar a parceria público-privado também. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Por exemplo, carnaval. Eu quero buscar uma parceria público-privado, não? Vai sair o Sambódromo? Se depender, se o povo nos reconhecer como agente da próxima gestão, eu tenho muita clareza que com dinheiro público não sai. Muita clareza, seja ele municipal, seja estadual ou federal, não sai. Então, de duas, uma. Ou nós fizemos uma mudança naquela área urbanística para atrair investidor e faz uma manifestação de interesse privado,
num complexo cultural que não vai se sustentar só com o carnaval. Ali tem que ser um grupo empresarial que trabalha na área da cultura, que diga o seguinte: olha, eu vou transformar na maior casa de show de Porto Alegre. Onde é que é? Porto Seco. Atrair shows para lá, por exemplo. Eu vou construir um hotel em parte do terreno, porque esse hotel vai dar sustentação, ou um hotel, ou 2 hotéis. Ou seja, tu tem que criar as condições para que o entorno gere renda, para que você mantenha o carnaval. Ninguém, é que nem o Cais do Porto ou qualquer outro lugar, o capital não tem pátria, viu, Márcio? Vai ter que buscar... O capital não tem pátria. A parceria público-privada para poder... Onde tem retorno, o capital vai. Se não tem retorno, o capital não vai. Então, eu penso sim numa parceria público-privada, mas teria que fazer mudanças no plano diretor para atrair investimento. E atrair investimento, o empresário coloca no centro cultural, e aí tu tem que pensar em cultura o ano todo, né? Não dá para ser também só o carnaval. Melo, aproveitar, já comentaste, né, sobre a questão da Edgar Pires de Castro, que era uma das questões aqui. A gente realmente tem uma dificuldade muito grande ali, né? Eu me lembro que, inclusive, conversei com o prefeito Fortunati, inclusive quando saiu as lotações, né, e se tinha um valor para receber do governo federal, né, que era a obra que era do PAC 2, inclusive, se eu não me engano, eu acho que era 6 ou 8 milhões, alguma coisa assim, e que acabou não vindo, se perdeu esse valor porque não se tinha a questão das áreas, né, das residências ali, fazer as desapropriações, né, enfim, como é que está essa situação? E falaste, né, que tem o projeto, ali está tudo ok, o que falta realmente para duplicar a Edgar Pires de Castro? Dinheiro, o projeto executivo está pronto. De quanto que é esse dinheiro 100 milhões. hoje? 100 milhões. 100 milhões. Nós salvamos ali, não sei se tu te lembra, Márcio, a CE, acho que tentou passar um posteamento pelo Edgar Pires de Castro. Eu te digo isso porque esse assunto veio parar no meu gabinete. Eu disse, mas vem cá, mas eu não estou entendendo. Se nós temos uma previsão de duplicação do Edgar Pires de Castro, como é que eu vou passar um posteamento de alta tensão ali? E aí foi toda uma correria na prefeitura, houve um erro de licenciamento, isso, tem um processo que foi aberto para isso. E hoje esse posteamento passou pelo Beco Schneider. Porque senão como é que tu ia fazer um posteamento ali, daqui 2 anos depois, 1 ano depois, tu ia tirar aqueles postes monumentais ali. Então, entre desapropriações e a obra toda, aquela obra tem ciclovia, aquela obra tem corredor de ônibus, então não é uma obra qualquer. Ela custa 100 milhões de reais. Então o projeto executivo está pronto, isso é muito importante, nós temos que buscar um agente financiador. Te pergunto o seguinte, em 2012, né, inclusive tem um vídeo que a gente compartilhou do prefeito Fortunati, né, e alguns secretários informando que a duplicação saía. Passou-se a gestão, né, o prefeito Fortunati não foi. Sai na tua gestão a duplicação? Saiu a Beira Rio, saiu o viaduto da Bento, saiu o viaduto da rodoviária, saiu a Severo Dúlios, saiu a trincheira da Ceará, saiu a trincheira da Anitta, da Cristóvão, a Avenida Tronco. Então, a cidade tem um déficit de obras enorme. Se eu, por exemplo, só de obras viárias, se eu vou para a Zona Sul, vamos pegar a Tristeza. Tem uma via ali esgotada chamada Coronel Marcos. Se eu desembocar na Tramandaí, também está esgotada. Eu sigo em direção, eu vou desembocar na Edgar Pires de Castro, esgotada. Se eu vou para a direita, quem mora em Belém, quem mora no Terra Verde, quem mora na Ponta Grossa, olha, tem que duplicar a Juca Batista até Belém Novo. Se eu vou para a minha esquerda, se eu pego a Gedeon e vou na Costa Gama, eu vou desembocar onde? Na Oscar Pereira, e alguém diz, olha, tem que duplicar também. Se eu volto um pouco mais, eu vou para Vicente Montes. Então eu estou falando aqui de 1 bilhão e meio de obras. O que eu tenho clareza, e quero dizer assim, compromisso não é promessa, se eu tiver condições de tirar 2 obras viárias da cidade, 3, é acesso norte do Porto Seco, que mexe com a economia, senão vai parar o Porto Seco, Edgar Pires de Castro e Vicente Montes. Seguindo nessa linha, né, então, do transporte, da mobilidade urbana, nós temos uma situação dos nossos ônibus, né? Tivemos recentemente, no ano passado, a licitação, a tão desejada, né, licitação do transporte público na capital. E nós temos um problema, Melo, sério, né, com a questão dos ônibus, né? Os nossos moradores da Restinga, problemas não só questão de horários,
enfim, né, e itinerários e tal, mas como também a questão de ônibus estragados. Tivemos recentemente um ônibus que era novo, pegou fogo. Então, diariamente a gente recebe queixas, né, em relação aos ônibus, né. A Restinga agora, depois de 20 e pouco, quase 30 anos, perdeu algo que era um ícone na comunidade, que era a garagem da empresa Tinga. Sim. Né? Inclusive, quando nós gravamos em 2012 com a AfroReg um documentário da Restinga que foi para o Multishow, foi para todo o Brasil e até fora, né? Um dos destaques do documentário era a Restinga, inclusive tem a sua empresa de ônibus, né? E mostrar a garagem e tal. E nós perdemos a garagem, né? Foi vendida, né? Através de uma negociação que houve, então, com um empresário local. E a situação está bem complicada. Nós temos hoje, por exemplo, um terminal que foi colocado provisório, que a comunidade interditou em função da poeira, uma estrutura um espaço sem estrutura nenhuma, né? Os ônibus estão estacionados na Nilo Wolff ali, certo, na frente das garagens e tal. Nós tivemos reuniões na Câmara de Vereadores, reunião no CAR Restinga com o EPTC, com o DEP, com o DEMAI, com a SMOV, para poder fazer também todo o asfalto na volta, que cedeu, tá horrível, né? E a gente não consegue uma resposta da empresa, né, para poder também, e do consórcio, para poder dar essa vazão, né? Queria saber de ti, então, sobre o nosso transporte público, os nossos ônibus, né? Como é que tá essa questão, como é que vai ser o teu trabalho nessa questão da fiscalização de horários, itinerários, né? Essa questão dos ônibus mesmo, né? Que a gente vê todo dia ônibus estragados, sendo que a maioria dos ônibus, né, eram para ser novos, enfim. Como é que a gente pode, né, lidar com essa situação? Márcio, é o seguinte, primeiro eu reconheço problemas. Acho que o pior das coisas é a cegueira, né? Dizer, olha, não tem problemas, tem. O transporte público é muito importante para todo mundo, para Restinga e para o resto da cidade. Nós fizemos uma licitação que os nossos antecessores nunca fizeram. E como a licitação ela tem regras para ser cumprida. Bom, nós tínhamos lá, foi botado 300 ônibus novos para dentro do sistema. Nós temos uma frota de quase 1.800, correto? Dos consórcios privados e da Carris. Bom, existe um prazo de renovação média de frota e cada vez que sai um ônibus velho, entra um ônibus novo. E esse ônibus novo entra já também com ar-condicionado, que é um aumento gradativo disso. Então eu diria o seguinte... Como é que é fiscalizado esses ônibus que devem sair? Nós tivemos um caso assim, ó, um ônibus, né? Ele quebrou 2 dias seguidos. Ele quebrou um dia na Teresópolis e no outro dia na Juca Batista. Deixa eu te dizer, né, o seguinte, em seguida toda a frota vai ter GPS, tá? Em seguida, nós temos aí também os conselhos usuários, que é também uma coisa que inovou com a licitação. Bom, o GPS vai permitir exatamente tirar dúvida de uma série de coisas, porque aí tu sabe onde está o ônibus e o que aconteceu. Eu serei implacável na fiscalização. Implacável. Por quê? Porque se tu assina um contrato, tu tem regras para cumprir e ambas as partes têm que fazer a sua parte. Então tu tem um valor da passagem, o cidadão tem que pagar e o prestador de serviço tem que prestar o serviço. Então eu quero dizer para a população da Restinga que seria um prefeito fiscalizador. Aliás, vocês me conhecem e sabem que eu sou um vice-prefeito de atitude. Nos momentos mais difíceis da cidade eu nunca me escondi e eu vou ser um prefeito muito próximo da comunidade, viu, Márcio? Aliás, quero te dizer que se for prefeito, a gente pode até ter mensalmente uma conversa pela TV Restinga. Não, vai ser importante. Vai ser importante. De prestação de contas e de cobranças, Marcos. Porque assim, eu acho que um prefeito tem que governar para todos, tem que ter um traço muito especial para os que mais precisam, mas ele também tem que ter a capacidade de receber críticas. Porque eu, na minha vida parlamentar e hoje como vice-prefeito, eu melhorei muito as minhas ações quando eu recebi críticas fundamentadas. Eu acho que as críticas fundamentadas são muito bem-vindas. Por quê? Porque ela vai te ajudar a corrigir. A pior coisa que tem é puxa-saco. Tu entendeu? De ver que está errado e querer dizer para o político, olha, tá certo. Não, tá errado, tá errado. Se está errado, nós temos que corrigir. Acho que tem que ter o diálogo, né? Eu não serei prefeito de Salvador da Pátria. Eu vejo hoje propostas aí do meu adversário que não são execuíveis. Vou dizer com responsabilidade.
Quando eu vejo ele colocar questões da segurança e da saúde, que ele está colocando, não são exequíveis. Eu não vou fazer isso. Aproveitando então, saúde, rapidamente, queria abordar 2 pontos em relação à saúde. O Hospital Restinga, a gente acompanhou desde o início, desde a construção, né, esse projeto, né, uma parceria do Ministério da Saúde, o programa PROAD SUS, com Moinhos de Vento, a prefeitura, né, entrou com a área. Fazem 2 anos já, 2 anos e meio que o projeto está em andamento e ainda nós temos uma unidade de pronto atendimento hospitalar com, né, uma estrutura de primeiro mundo e tal, mas ainda temos avanços. A gente não tem ainda a nossa maternidade, né, as nossas mães da Restinga precisam ainda ir para o Divina, para o Fêmina, para a Santa Casa, para poder ganhar filhos, né? Nós não temos, enfim, a UTI também, que não ficou pronta, né? E a questão da traumatologia, né? Hoje, quem sofre um acidente na Restinga, no extremo sul de Porto Alegre, quebra uma perna, um braço, tem que ir até o pronto-socorro para poder fazer um raio-x, fazer um gesso, né? Então, a pergunta é, quando é que nós podemos, ou se podemos, né, ter uma ideia do avanço desses serviços no nosso Hospital Restinga? Márcio, o pior de uma obra é quando ela não começa. Acho que foi muito importante estar no estágio que estamos, senão não teríamos o Hospital da Restinga. Então acho que a primeira conquista é esta. Mas uma conquista dada, você tem que buscar aperfeiçoamento. Para que a população saiba o que é essa parceria, é o seguinte: você tira a filantropia, o hospital deixa de pagar impostos, o hospital privado, e ele tem que investir isso que ele deixou de pagar na filantropia. Isso gerou o Hospital da Restinga. Pois bem, só que a ampliação do Hospital da Restinga depende agora de verbas públicas. Então tu há de convir que o município de Porto Alegre tem enorme dificuldade. Então, se for prefeito, eu vou intensificar conversas com o Ministério da Saúde, com o presidente da República, com os ministros gaúchos, para poder o tão desejada expansão. Concordo contigo. UTI, maternidade, ortopedia, tudo está correto. Agora, tem que pensar em 2 coisas. É fazer e ter a manutenção, né? Porque o mais fácil é fazer a creche, o hospital. O difícil é mantê-los. Porque se eu tenho traumatologia, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter médico especializado, eu tenho que ter equipamento para isso. A mesma coisa é maternidade, a mesma coisa é UTI. Então, isso está no plano. Talvez um próximo governo não consiga colocar 100% disso, mas tem que ter avanço. E tenho clareza e compromisso disso. Agora, nós temos que buscar dinheiro junto ao SUS nacional. Não tem dinheiro para fazer isto e eu tenho que encontrar uma forma de financiamento que a prefeitura tem que ter uma contrapartida, mas ela sozinha não dá conta. Eu acho que com essa emenda parlamentar que está em andamento, só para saber primeiro, tu és a favor da emenda PEC 241, o que tu acha dessa questão desse limite, né, dos gastos? Correto. Que nesse caso, como a gente falou, né, vai ter que buscar esses recursos federais, isso vai complicar? Bom, primeiro, essa emenda constitucional, ela busca, digamos assim, os seus defensores é botar ordem na casa. Olha, as finanças públicas chegou a um ponto no Brasil que gasta de tal forma que nós vamos botar um limitador que não dá para gastar mais assim. Eu acho que o equilíbrio fiscal por si só, ele tem que ser respeitado. Isso vale para uma empresa, vale para a prefeitura, vale para a tua casa. O que está errado nessa emenda é que deveria excepcionalizar. Dizer, olha, ok, 2 coisas que nós temos que excepcionalizar: educação e saúde. Então eu sou contra essa emenda desta forma. Eu sou favorável a ela nos outros termos. Se eu vou dizer atividade meio, eu devia não só congelar, tinha que diminuir. Agora, atividade fim, que é o atendimento médico, que já tem uma tabela do SUS que está defasada há 10, a 15, a 20 anos, eu dizer que não vou reajustar, me desculpe, como é que eu vou comprar remédio aqui? Aí eu te pergunto já, aproveitando o gancho, a questão dos nossos postos de saúde, né? Por exemplo, a gente recebe diariamente, né, da comunidade relatos, né, cases. Nós tivemos inclusive um morador que ontem nos mandou
né, uma mensagem dizendo que teve na farmácia e não tinha AS. E foi informado que já há quase um mês não tinha AS, né? A gente tem situações, por exemplo, no Macedônia, né, das pessoas dormindo ainda para poder consultar, tirar ficha. Nós, enfim, já fotografamos, filmamos, já teve uma repercussão, né, também na grande mídia. Nós temos o posto da Restinga Velha, né, também com essa deficiência. Nós temos uma situação do posto da Castelo funcionando hoje na Casa da Sopa, que há 8 anos está gravado no orçamento participativo, né, e até hoje não saiu. Inclusive teve uma manifestação esses dias que a gente acompanhou também. E aí eu te pergunto, Melo, nessa questão da rede básica, né, o que a gente pode esperar de avanços? Se é que pode ter avanços, temos que ter esperança, porque as pessoas estão indo para as filas. Eu acompanhei uma senhora, né, às 5 horas da manhã, com um problema sério de pulmão, às 5 da manhã pegando sereno, esperando uma consulta, né? Então, quer dizer, aquele problema que ela tinha poderia ser mais agravado em função de ela estar ali de madrugada, esperando na fila. Senhora de 60 e poucos anos numa cadeira. Enfim, então são situações desumanas. E nós, como moradores, e como eu falei no início, né, antes de sermos um canal de comunicação, somos moradores. Eu uso o posto de saúde, minha esposa, minhas filhas usam, minha mãe, a avó da minha esposa. Então a gente tem uma preocupação muito grande com isso, entendeu? Então o que a gente pode esperar? O Macedônia hoje, né, atende 40 mil moradores. Né? Pelo Ministério da Saúde deveria ter um médico a cada 4 mil moradores, deveria ter 10 médicos. Nós temos 2. Parece que agora entrou um terceiro. Nós tivemos a saída do Mais Médicos, de vários médicos que estavam lá pelo Mais Médico. O que a nossa comunidade pode esperar nessa questão da saúde nos postos? E aí a pessoa vai no posto, não consegue médico, não consegue ficha, vai para onde? Vai para o Hospital da Restinga. Aí chega lá, ela é classificada como azul ou verde, porque não é uma emergência, fica esperando 10, 12, 15 horas. Aí o pessoal reclama, né? Faz vídeo, nos reclama, nos manda, enfim. Então, como é que a gente pode melhorar esse atendimento básico? Deixa eu te dizer o seguinte. Primeiro, não tem milagre e vara mágica para a saúde ou para a segurança pública. Eu não pretendo abrir nada novo na saúde, eu pretendo fazer funcionar o que existe. Mais médicos, eu vou mantê-los. Hoje nós temos 118 médicos estrangeiros na cidade de Porto Alegre. E vou mantê-los. Por quê? Porque os médicos brasileiros não estão chegando lá na ponta. E nós temos hoje 30 equipes de saúde de família que não tem médicos. Tá? Porque não tem médicos. Porque não tem médico para trabalhar lá. Remédio. Às vezes tem falta de remédio. Por quê? Porque está faltando dinheiro para comprar remédio. Porque o SUS nacional não reajusta a tabela do remédio há 10 anos. O governo do estado deveria passar uma parcela, não passa. Pacientes da grande Porto Alegre e do interior que são atendidos em Porto Alegre também se abastecem dos remédios aqui. Então é o seguinte, o SUS é um sistema, Márcio. Eu não posso tratar o sistema isoladamente. É o posto, é o médico que atende, é o acolhimento, são as especializadas, são as internações, são os prontos de atendimento, são os prestadores de serviço. Então, a qualificação ela tem que ser permanente. Então, o meu compromisso com a saúde, né, primeiro é de melhorar a gestão. A melhor gestão é tu fazer com o mesmo que tu tem mais. Quando tu não tem dinheiro, só tem um caminho. Quando tu não tem dinheiro na tua empresa, na tua televisão, no poder público, só tem o seguinte: você tem que fazer mais com menos, ou mais com o que tu tem. E aí eu quero dizer para vocês que tem algumas coisas que eu vou dar atenção muito especial. Hospital Parque Belém, eu vou conveniar ele com o SUS. O melhor em casa, o que é o melhor em casa? Quando alguém vai para o hospital, fica 3, 4, 5 dias e tem condições de ser tratado em casa, uma equipe multidisciplinar acompanha o tratamento da pessoa em casa, isso abre leito para um próximo paciente. Saúde mental, quero te dizer que hoje é um dos grandes dramas de Porto Alegre. E a saúde mental é uma rede, né? Não adianta eu atender o sujeito lá, um psicólogo atender, e ele precisa de um encaminhamento. Ele precisa de uma internação terapêutica, ele precisa de uma rede hospitalar. Então, essa é uma outra atenção muito importante. Agora, eu não tenho como dizer para a população que em 4 anos eu vou terminar com todas as filas. Não tem como. Nós vamos melhorar. Só para ter uma ideia, há 6, 7, 8 anos atrás,
um cardiologia em Porto Alegre, tu demorava 2 anos. Hoje nós estamos demorando 30 dias. Isso é avanço importante. Hoje a Secretaria, né, da Saúde é do PTB, né, que está coligado com o candidato adversário. Vai haver mudanças, se eleito, na Secretaria da Saúde, que é uma das principais, né, da nossa cidade e que tem esse compromisso todo. Se eu for prefeito, o meu corte no mínimo é de 30% de diminuição das secretarias, e eu vou mudar todos os titulares das secretarias que estão aí. Todos os titulares, tá? E quero dizer o seguinte, também nós elaboramos uma proposta assinada pelos partidos que são parceiros, e se os partidos não apresentarem bons quadros para governar, eu quero dizer que vou ao mercado buscar quadros. E na saúde eu não vou brincar, como no planejamento urbano, como na fazenda, eu vou buscar pessoas que tenham diálogo, que se coloque no lugar do outro. Não basta eu botar um cara na Secretaria da Saúde competente, mas ele tem que se colocar no lugar de uma mãe que precisa de um remédio, que precisa de uma internação, do velho, do melhor idade que precisa ser atendido. Então, além de ser competente, tem que ser humano. Então é o seguinte, e posso dizer que os partidos, isso eu posso dizer, os partidos que estiveram no governo 12 anos e resolveram dizer o seguinte, a estarem com um candidato que tem feito a maior oposição a esta prefeitura, eu posso dizer que não estará no nosso governo, em letras garrafais. Melo, aproveitando então. Temos que encaminhar para o final aí. Claro, tá. Não, agora a gente vai dar uma avançada. Cara-Restinga, tá. Nós temos então o Centro Administrativo Regional, que é para funcionar, né, como uma subprefeitura, e nós temos diversos serviços públicos ali, DEP, DEMAI, DMLU ligados ali. A gente tem queixas constantes em relação à administração do Cara-Restinga em função de demandas, né, que não são atendidas. A comunidade vem até a gente, é um buraco que o DEMAI faz que fica uma semana aberto, é um esgoto. Agora a gente gravou recentemente uma situação numa região na Restinga que o pessoal estava 5 meses caminhando literalmente no esgoto, né? DEP ia lá, arrumava, voltava, problema e tal. Praças com problemas de iluminação e tudo mais. E eu te pergunto, como é que tu vais tratar o Centro Administrativo Regional para funcionar como uma subprefeitura? Hoje a gente vê, infelizmente, muita disputa, né? É o partido tal com o partido tal ali, e muitas vezes isso acaba não acontecendo, né? Era para a pessoa, de repente, chegar no CAR, solicitar um atendimento, não, tem que ir pro meia, aí abre o protocolo que vai para o CAR, enfim, e aí às vezes acaba ficando 1, 2, 3 meses, às vezes para resolver um problema que é ir lá e trocar uma lâmpada, por exemplo. Aí o pessoal chega na gente, às vezes a gente vai no mercado, os caras chegam para nós, pô, tô com um problema lá e tal, enfim, a gente vai tirar foto, filme e tal. Aí o pessoal vai lá e resolve, pô, legal, mas era para ser resolvido normalmente, né? E aí eu te pergunto, como que vai ser o funcionamento do CAR se for esse prefeito? Primeiro assim, ó, do sapato conhece o sapateiro e quem calça o sapato, né? Eu, nesses 3 anos e 10 meses que eu estou de vice-prefeito, ajudando a governar, eu tenho clareza de algumas coisas que não podem continuar. Uma delas, a partidarização dos cargos. Primeiro, o nome CAR é um nome que ninguém identifica como prefeitura. Então, a primeira coisa que eu vou mudar é o nome, né? Ou é subprefeitura, prefeitura da comunidade, mas CAR não será mais. Segundo, eu não vou, no nosso governo, colocar pessoas de baixo para cima no CAR. Eu quero construir com as lideranças o melhor gestor para aquela região. E aí tem que ter uma coisa que não basta também ter um gestor na subprefeitura. O governo tem que ter transversalidade. O que é transversalidade? É você tratar, não tem nenhum tema na cidade que uma única secretaria resolva. Então, se tu for governar por caixinha, vai dar errado. As políticas têm que ser transversalidade, tem que estar territorializada, próxima da comunidade. Então, vocês esperem de mim mudanças muito fortes na questão dos casos, não só da Restinga, mas da Restinga, do Centro-Sul, da Zona Norte, regiões, do Zona né? Oeste, de todas as regiões. Não?
Orçamento participativo, OP, uma importante forma de gestão popular, democrática, né, enfim, um projeto, uma ideia, inclusive exportada para cidades em vários lugares no mundo. Nós temos, assim como em outras regiões, mas falando mais especificamente na Restinga, né, enfim, nós temos os conselheiros, temos os delegados que fazem as suas demandas, se articulam politicamente, estrategicamente para votarem as suas demandas, conforme, né, consta no livro, tudo como manda a regra. Mas nós temos uma situação, Melo, que assim, algumas áreas da Restinga ou algumas comunidades, por uma falta de repente, de planejamento ou de articulação, ou até mesmo uma vinculação política ou partidária, acabam muitas vezes não conseguindo, né, avançar em algumas áreas em relação ao orçamento participativo, não conseguem aprovar as suas demandas. Com isso, nós temos algumas regiões, né, com um determinado grupo que aprovam suas demandas, e nós temos uma outra parte da comunidade que acaba não sendo atendida, porque não tem as suas demandas devidamente, né, votadas e elencadas no caderno do orçamento participativo. A minha pergunta para ti é: como governar com um orçamento participativo de uma forma mais democrática, para que todos, enfim, consigam ter as suas demandas atendidas? Senão a gente tem uma região na Restinga que tem saúde, que tem saneamento, que tem asfalto, e nós temos outras regiões que estão há 10, 15, 20 anos que não tem sequer a água encanada, ou não tem um asfalto, um esgoto, alguma coisa nesse sentido, né? Como é que a gente pode melhorar nessa forma para que o orçamento participativo seja realmente participativo e mais democrático? Márcio, o meu conceito é o seguinte: democracia só com mais democracia, jamais retrocesso. As formas de participação popular são várias, o OP é uma delas, e que hoje eu diria que é um instrumento que está enraizado na cidade de Porto Alegre, né? Então pode entrar qualquer governo que o OP vai continuar. Agora é o seguinte, o OP tem tudo aquilo que as democracias têm. Você acha que a Câmara de Vereadores é perfeita? Não, né? O Congresso Nacional é perfeito? Não, né? A Assembleia Legislativa é perfeita? Não. E o OP também não. Então eu digo o seguinte: o governo não pode se adonar do OP. Eu vou respeitar o OP, conviver com o OP, mas ele é um órgão comunitário. Se eu botar governo no meio dele, eu estou querendo transformar o OP em aparelho de governo. Por exemplo, eu já tenho opinião formada há bastante tempo, e penso que isto é uma coisa hoje resolvida, mas, por exemplo, quando em épocas anteriores você permite que ônibus são lotados em determinadas regiões para votar numa região que não é daquela pessoa, isso é uma distorção do processo. Isso é uma coisa, para mim, eu não vou presidir uma sessão, estar ao lado de uma sessão de OP que faça isso. Não vou, porque eu acho que isso é aparelho. Ou seja, eu trazer gente de bairros que não são da Restinga, ou da Zona Norte, ou do centro, para poder votar lá. A mesma coisa vale se for do centro. Então eu acho que o OP passa por um processo no Brasil de redefinição. A democracia representativa está vivendo grandes crises. Grandes crises. E a democracia representativa, ela também precisa ser rediscutida. Eu, por exemplo, defendo que além do OP presencial, nós tenhamos o OP digital também. Acho que é uma forma de você fazer com que mais pessoas participem, né, das decisões da cidade. Ok. Rapidamente seguindo aqui. A habitação. Nós temos as áreas, né, na Restinga, as ocupações, como estivesse comentando no início, né? E nós temos um déficit, né, uma situação do Minha Casa Minha Vida, né, onde essas famílias precisam ser reassentadas, né, enfim. Como é que tu vai lidar com essa situação das habitações, da habitação e dessas áreas, né? Hoje na Restinga a gente tem Novo Horizonte, Vida Nova, enfim, várias situações ali de ocupações. Bom, primeiro dizer o seguinte: Minha Casa Minha Vida está congelado, né? O Brasil está quebrado e esses programas sociais estão todos congelados. Eu tenho uma divergência profunda quando eu levo Minha Casa Minha Vida para uma região sem levar cidades, né? O que é cidade? Cidade é segurança, cidade é creche, cidade é educação, cidade é esgoto tratado, cidade é lotação, cidade é ônibus. Então,
eu acho que esse programa no Brasil, como ele foi concebido, ele está errado, porque eu levo para regiões mais e mais pessoas e não levo serviços. Então já falta serviço para aqueles que estão lá. Eu boto mais pessoas e não boto serviço. Então esse conceito é errado. Tem uma discussão que é mudar o plano diretor da Restinga. Eu acho que está na hora da gente aprofundar isso, Márcio. Por exemplo, eu topo de discutir se a zona do parque industrial deve ser só industrial ou se deve ser uso misto também, ou seja, residência e parque industrial. As ocupações, a gente tem que analisar caso a caso. Se é uma coisa que eu combaterei forte, é grileiro. Quem tomou na marra um terreno e vendeu lote. Isso eu não conte comigo. Agora, o comprador de boa fé, o ocupante que está lá numa área que necessitadamente, eu tenho que tratar diferente. Agora, eu não posso também tratar isto de uma forma que eu desestimule de que a forma de você acessar a habitação popular é só essa. Então isso é uma matéria complexa, mas eu só tenho um caminho para enfrentar isso, Márcio, é o diálogo, o bom senso e eu diria, talvez um caminho que eu vejo com clareza, que muitas cidades já enfrentam hoje, é fazer um plano diretor específico da região, aumentando a altura, por exemplo, aumentar a altura na Restinga e, evidentemente, o empresariado, parte desse dinheiro, aplicar em habitação popular. Esse é um caminho que dá para enfrentar, não tem dinheiro público e tu regulariza muita gente. Eu quero fazer essa discussão com a Restinga e outras regiões. Tá? Antes de fazer o encaminhamento, Melo, uma questão só, que é muito importante para nós lá. Eu ia tocar no tema segurança, que é guarda municipal, e a gente fala muito de segurança, tem competências, enfim, que é da prefeitura, que não são. Mas principalmente dentro da comunidade, dentro da periferia, quando aumenta a violência na comunidade, essa violência ela acaba tomando conta da cidade no modo geral. Então não adianta só a gente, né, tapar, no caso, a sangria. A gente tem que ir lá na raiz do problema. E nós temos a situação, por exemplo, de projetos culturais, esportivos, sociais, dentro de ONGs, dentro de escolas. Então a minha pergunta para ti é, nessa questão social, tá? Para a gente tirar os jovens das ruas, para a gente poder ter... Nós tivemos essa questão do Senai, que foi essa briga nossa, não apenas, claro, também pela questão da formação profissional, mas também porque muitas pessoas, né, que foram para o Senai deixaram, né, de estar na rua, deixaram de seguir um outro caminho. Então nós temos hoje falta de projetos dentro das comunidades, com o investimento do poder público para poder trabalhar com as crianças, trabalhar com os jovens, com os adolescentes. A minha pergunta então para ti é, dentro dessa área social, projetos culturais, esportivos, educacionais, profissionalizantes, como é que é o teu olhar para isso e em cima, claro, desse cenário financeiro que a gente vive, né, dentro dessa realidade, como trabalhar com isso? Márcio, até que enfim uma pergunta sobre segurança pública que enfrenta a raiz da questão. Porque eu tenho visto tanta debate superficial sobre segurança pública, que é uma coisa que me assusta. Porque segurança pública não é só mais guarda na rua e só brigadiano na rua. Isso também é importante. Mas por não ter cuidado das crianças de 20, 30, 40 anos atrás, 20 anos atrás, é que chegou a esse estágio que chegamos. Chegamos ao estágio que chegamos. Cultura é oportunidade e inclusão social. Projetos sociais, desde o campo de futebol, da gurizada que vai jogar futebol, ou da gurizada que vai para dança, ou da gurizada que vai para capoeira, ou da gurizada que vai para o violão, isto é injeção social na veia. Então eu concebo segurança pública, espaços bem cuidados, mas espaços que você, por exemplo, pega um Secores. Que está fechado hoje, cara. Poucas coisas acontecem lá hoje, né? Vamos combinar. Qual é a cidade que tem um Secores? Qual é a cidade que tem tantas praças como tem a Restinga? Nosso estúdio multimeio podia estar mais efervescente de atividades lá. Então, eu quero dizer à comunidade da Restinga, pense no Melo, prefeito, na Juliana, vice, duas pessoas que têm com clareza de que tem que ter mais policial, tem que ter mais tecnologia, tudo isso é verdade. Mas não adianta só isso. Senão nós vamos prender os jovens de 17, 18 agora e virão os que estão
com 12 hoje, daqui a 4 anos, serão os marginais de amanhã. Então, eu tenho muita clareza. E aí tem que ter parcerias. O Senai é um exemplo disso, lugar de criança na escola, lugar de criança na família. Aí tem que ter várias parcerias. Não é uma, não é duas, não é três, mas o caminho de uma melhor cidade para se viver é investir na juventude. Melo, para a gente encerrar então, as considerações finais, queria então aproveitar, né? Até porque o nosso canal TV Restinga não é só vista pelos moradores da Restinga, né? Nós temos hoje da Grande Restinga, né? Que são 28 vilas que formam a Restinga, né? A gente fala muito disso. A gente participou agora de um seminário de jornalismo na Uniriter e as pessoas perguntando, eu falando da Restinga e a gente falando, né? As pessoas ficaram impressionadas. São 28 vilas, né? Que formam a nossa comunidade. E não são só as pessoas da Restinga que vê o nosso canal. Nosso canal hoje já foi visitado por mais de 180 países. Nós temos pessoas que têm raízes na Restinga, que moram hoje fora, inclusive do Brasil, que acompanham a Restinga através do nosso canal. Então, Melo, aproveitando esse momento, né? Queria que tu deixasse então o teu recado para quem está nos assistindo, né? Para quem está no nosso canal, sobre, enfim, né? Esse desafio para os próximos 4 anos e por que a gente, né? Tem que acreditar que as coisas vão melhorar contigo. Primeiro, eu queria dizer, Márcio, aos que não votaram, não votar ou votar em branco é escolher o pior para a cidade, porque não participar de um processo democrático do futuro da cidade, porque a manchete pode agradar quem não votar um dia depois da eleição, mas o preço por não votar pode ser muito caro. Então eu queria chamar a atenção dos parceiros da Restinga de que é importante votar. Segundo, me dirigir especialmente aos eleitores do Raul, do Maurício, do Quiodo, do João Rodrigues, da Luciana, que nós temos muitas identidades comuns entre nós, os nossos projetos. E eu gostaria que nós estivéssemos juntos nesse segundo turno. Com muita humildade eu quero pedir o seu voto. E terceiro, Márcio, eu me preparei para ser prefeito. Eu cheguei em Porto Alegre há quase 38 anos atrás. Eu sou do interior de Goiás, sou um gaúcho por adoção, porque adotei a cidade me adotou. E primeiro eu tinha uma sobrevivência pessoal. Eu tive que trabalhar lavando louça, chapista de lancheria, carregando caixa na Ceasa. Então eu sei que a vida dura. Me tornei advogado, trabalhando muito, estudando de noite, de madrugada. Mas essa cidade me deu consciência política quando eu entrei na luta democrática para combater a ditadura no final, no ano de 78. A cidade me fez vereador por 3 vezes, a cidade me fez vice-prefeito. E eu quero ser prefeito para poder devolver as oportunidades que essa cidade me deu. Quero ser um prefeito empreendedor, um prefeito da saúde, da segurança, do emprego, mas um prefeito que te compreende, um prefeito que te coloca no teu lugar, na tua dor, da segurança, do remédio, da fila. Então é com esse olhar que eu quero ser prefeito da cidade e por isso eu peço o voto. Nós estamos vivendo um momento de grande questionamento da democracia brasileira e acho que a nossa cidade tem uma tradição de lutas democráticas, de conquistas importantes e eu quero dizer para você que com o nosso governo você não vai perder nenhuma conquista, seja da Bolsa Família, seja da creche do seu filho, seja do Sistema Único de Saúde, seja da assistência social, ou seja, as conquistas serão mantidas e eu quero dizer que vou trabalhar muito, duro, dia e noite, para melhorar a vida da cidade e melhorar a vida das pessoas. E tem um compromisso também que são para as mães trabalhadoras de 0 a 3 anos. Faltam creches. E eu vou trabalhar forte para ter mais creches. Então, muito obrigado, Márcio. E tenho um carinho muito grande pela Restinga. Conheci a Restinga ainda no final da década de 70, ela nasceu na década de 70, ela é uma grande cidade, se eu comparar hoje com o Rio Grande do Sul, dos 497 municípios, ela é 90% maior do que todas as nossas cidades, e ela é composta de gente trabalhadora, gente que faz o bem e gente que ama aquele local, e que é um local bom para se viver. Então, um abraço muito fraterno a todos vocês e parabéns à TV Restinga, que a Restinga é uma antes de vocês e a outra depois de vocês. Obrigado. Agradecer então aqui, o candidato Sebastião Melo,
quero agradecer por eles ter, né, aceito esse convite para ter conversado conosco. Só para ressaltar então, né, tivemos essa conversa com o Sebastião Melo, fizemos também um convite ao candidato Marquesan, que infelizmente não conseguiu o espaço na agenda para nos receber, mas está aqui, né, feito o relato, né, desse convite que foi feito. E dizer, Melo, só para ti que, né, se, né, o prefeito fores, vamos trabalhar bastante junto, vamos cobrar bastante, né, vamos aceitar esse convite para estar debatendo junto com a prefeitura, através do cara, através de ti, esse canal, para que a gente possa, porque o nosso objetivo é esse, de trabalhar cada vez mais também pela Restinga, né? Porque, como eu falei, somos moradores também de lá e dependemos desses serviços públicos e a TV Restinga nasceu com esse compromisso, de mostrar o lado bom da comunidade, mas também de trabalhar e batalhar junto. Então, agradecer mais uma vez, agradecer a todos vocês e, é claro, né? Domingo, dia 30, então, todos nós temos um compromisso onde nós vamos escolher, né, o próximo prefeito da nossa cidade pelos próximos 4 anos. Então, vocês avaliaram as propostas através dos programas políticos e tal, né? A comunidade da Restinga pôde ter essa oportunidade de saber um pouco mais, então, através do candidato Melo, as propostas para a nossa comunidade. Márcio, se me permite um último recadinho. Eu, quando estive na Restinga semana passada, ouvi lá de 1 ou 2 pessoas que estava surgindo ali um movimento de possibilidade de boca de urna. Quer dizer que isso é crime, viu, gente? Isso é crime, viu? Se você souber de alguma coisa, por favor, avise a Justiça Eleitoral, a Brigada Militar, porque dia 30 é o dia do eleitor. Ele tem que sair de casa com seu título, com a sua identidade e votar sem ser incomodado, sem estar recebendo panfletinho ou cantada no caminho para dizer, vota nesse fulano aqui. A sociedade se esclareceu muito e está tranquila para votar. Então eu quero deixar aqui um registro, porque eu ouvi isso lá numa caminhada e fiquei muito preocupado. Aliás, já levei esse assunto para a Justiça Eleitoral. Ok. Então é isso, um grande abraço a todos vocês e é claro que continuem ligados aí, né, na TV Restinga, nesse nosso canal. E vocês sabem, acessar o nosso Facebook ali, né, facebook.com/TV Restinga, o nosso site, o nosso canal no YouTube, tá certo? Um grande abraço e continuem ligados na TV Restinga, né? A Restinga agora pode mais.